Bom, pessoal, vou explicar para vocês aqui a respeito dos capacitores de supressão, que são amplamente utilizados aqui na eletrônica. Especificamente aqui a gente está com a placa, né, de uma fonte chaveada de uma TV. Essa placa de fonte chaveada, obviamente, ela vai ter muitos filtros, muitas, né, eliminações de ruídos e outras coisas. E o foco dessa aula é a gente falar sobre os capacitores supressores, né, e um exemplo bem prático, né, de aplicação desses capacitores supressores seria exatamente em placas de fonte chaveada. Então, na explicação, eu vou voltar mais para a fonte chaveada, mas isso aqui também vale, tá, para outros circuitos em que isso aqui é necessário. Então, o funcionamento ele vai ser o mesmo. Os capacitores supressores, né, se a gente for parar para reparar, aqui a gente tem capacitor, por exemplo, que ele é capacitor eletrolítico. Aqui eu tenho na minha mão também um capacitor de poliéster e aqui eu tenho um capacitor cerâmico. Tá? Então, aqui a gente tem um capacitor cerâmico e aqui a gente tem um capacitor de poliéster, além do capacitor eletrolítico que a gente está vendo aqui. A gente tem também esses capacitores cerâmicos aqui na placa e a gente pode perceber, né, que esses aqui, ó, são os capacitores X. E a gente percebe, fazendo uma comparação rápida aqui, que ele é bem diferente, por exemplo, de um capacitor cerâmico, de um capacitor eletrolítico, de um capacitor de poliéster e de outros capacitores que a gente tem por aí. Então você vai reparar que os capacitores X normalmente ele vem nessa caixinha, tá? Muitas vezes ela pode ser azul, amarela, cinza, azul claro, então tem várias cores. Então normalmente eles vão vir, tá, com esse encapsulamento mais quadrado. E a gente tem também outro tipo de capacitor supressor, que é o categoria Y, que são esses aqui, ó. E normalmente eles são mais parecidinho com o capacitor cerâmico, se a gente for fazer uma comparação aqui. Só que ele ainda tem as suas diferenças, né? A gente vai ter aqui uma visualização rápida, a gente tem esses dois categoria Y, esse aqui e esse aqui. E aí tem muitas dúvidas que talvez esteja rondando na sua cabeça, como por exemplo, como que eu vou identificar qual que é qual, tá? E é isso que eu vou explicar para vocês ao longo dessa aula, além de explicar como que ele funciona e como que ele faz, né? O que ele está aí feito para fazer. Então esse aqui, ó, capacitores categoria X, categoria Y aqui. Só que em outras placas, né, a gente também vai ter, só que às vezes você pode encontrar um pouco diferente, nem sempre ele é tão grande. Tá vendo aqui um categoria X? Só que aqui ele é um pouco menor, beleza? Nessa placa aqui, por exemplo, os categoria Y eles já estão aqui do lado. A gente não tem esses capacitores categoria Y aqui no filtro de entrada, porque nesse caso aqui, esse aqui é um termistor, tá? Ele é bem parecido. Quando você pega, por exemplo, uma fonte ATX de computador, muitos componentes, né? Normalmente ela é mais robusta, parruda, ela é bem compacta, ela não pode ocupar tanto espaço. E aí a gente tem logo aqui na entrada um capacitor categoria X, tá? Normalmente ele vai vir com as escritas diferentes e tudo, e você vai conseguir, né, identificar que ele é um capacitor categoria X. Eu tenho um aqui fora da placa, e fora da placa você vai ver que ele tem, né, essas escritas em volta dele. Normalmente você vai encontrar aqui a capacitância desse capacitor, nesse caso 680 nano, algumas outras referências, como por exemplo ele é da classe X2, a gente vai entender isso aqui daqui a pouco, e aqui algumas empresas, né, que são órgãos certificadores. Essas empresas elas certificam um bom funcionamento desse capacitor. Do outro lado aqui não tem nada, e aqui a gente tem um capacitor categoria X. Já aqui eu tenho um capacitor categoria Y, ele é a mesma coisa, tá? Vou tentar aproximar bastante, ele vai ter os órgãos certificadores, ele vai ter a capacitância dele e o modelo. Ele pode trabalhar como X1 ou Y2, tá? E a gente vai entender o que é esse X1 e Y2 agora mesmo. Eles são capacitores bastante comuns no mundo da eletrônica que fazem aí a filtragem de alguns ruídos para nós, ok? Mas aqui em específico a gente vai dar a aplicação direta ao filtro na entrada de fonte chaveada, igual vocês estão vendo aqui. Um outro nome comum para esses tipos de capacitor são capacitores de supressão, porque eles fazem aí a eliminação de ruídos que podem prejudicar o funcionamento do sistema, um funcionamento do circuito como um todo. Principalmente circuitos que envolvem aí equipamentos digitais, como um CI, um chaveador, eletrônica digital em si. Então é muito importante, inclusive aqui também para o circuito de fonte chaveada, que foi o que eu estou usando aqui como exemplo. Beleza? Então ele vai filtrar ruídos para a gente de interferência eletromagnética, interferência de RFI, que é por radiofrequência. Então normalmente os ruídos que a gente vai filtrar aqui, eles são cerca de maiores que 20 ou 30 MHz de frequência, ou seja, são ruídos em alta frequência que acontecem. Então aqui, se a gente aproximar esse circuito, a gente vê que tem um capacitor aqui, não é isso? E ele está ligado aqui no ponto de aterramento. E a gente tem outro capacitor aqui que também está ligado no aterramento. A gente tem as bobinas, né, o choque de modo comum que a gente já viu. E a gente tem um capacitor indo da fase para o neutro, tá? Em seguida aqui a nossa ponte retificadora. A gente vai estudar só esse circuito, só essa parte do circuito,
E para facilitar, a gente vai vir para esse esquemático aqui. Beleza? É a mesma coisa do outro, tá? Então, dois capacitores em série, né, no ramo, e no meio deles a gente tem um ponto ligado no ponto de aterramento. Esse aterramento aqui normalmente é a carcaça do circuito que você está montando. Então, esse aterramento normalmente ele tem contato direto com a pessoa que está manuseando aquele circuito. Então, você tem que levar isso em consideração. Beleza? Então, repara aqui, ó. Aqui é a fase que está chegando no nosso circuito. A fase está indo no capacitor que está indo no aterramento. Guarda isso. E por outro lado, aqui está como neutro, mas poderia ser duas fases, por exemplo. A gente tem aqui que essa fase também está indo para um capacitor que está indo para um ponto de aterramento. Ele está aqui para eliminar ruídos. Ok? Para evitar que esses ruídos prejudiquem o seu sistema. Da mesma forma, a gente tem esse capacitor CX, que ele está entre a fase e o neutro aqui, ou poderia ser entre fase e fase. Beleza? E já que ele funciona como um eliminador para a gente de interferências eletromagnéticas ou interferências de RFI, esses capacitores, então, né, a forma como eles atuam, eles estão ligados diretamente à rede, como a gente acabou de ver. Tá vendo aqui? Então, eles estão ligados diretamente no fase ou no neutro, né? Mas eles estão ligados diretamente nas fases. E por isso, esses capacitores eles não podem ser capacitores comuns. Você pode até colocar, vou colocar um capacitor cerâmico. Tá, ok. Mas imagina que esse capacitor cerâmico, né? Porque aqui, como está ligado direto nas fases, como está ligado direto na linha de energia, não pode ser eletrolítico, porque o eletrolítico tem polaridade e a corrente que entra aqui é uma corrente alternada. Então, se você coloca um de poliéster ou um capacitor cerâmico, por exemplo, que são capacitores que você conhece, um de tântalo ou algo assim, pode até ser que a tensão dê conta, mas imagina que deu um pico, um surto de tensão por um curto período, tá? Essa aqui é a senoide normal. E aí pode ter em algum momento aqui, ó, ela tem um pico gigante de tensão. Então, enquanto aqui, vamos supor que esteja em 180 volts, que é a tensão de pico da tensão normal, ela vai ter um pico, por exemplo, de 1 kV. E o que acontece? Você fala, mas 1 kV é muito. Pode acontecer, cara. Entendeu? Então, nas entradas que vêm da rede, que vêm da rua, são sinal muito impuros. Então, isso pode acabar dando problema e você ter esse tipo de pico aqui, uma descarga atmosférica, um erro no transformador, um ruído da rede. Então, isso aqui é um pico, por exemplo, que acontece de tensão. E considerando isso, se você coloca, por exemplo, um capacitor de poliéster aqui, ele vai eliminar o ruído para você, bonitinho, ele vai funcionar ok. Mas imagina que em determinado momento aconteceu esse surto de tensão aqui, ó, deu esse pico de tensão. Esse capacitor de poliéster, você sabe, obviamente, que o dielétrico dele vai romper, ele vai queimar. E o grande problema é que capacitores comuns, seja de poliéster, seja ele cerâmico, quando eles rompem, existe uma probabilidade, até alta essa probabilidade, né? Aqui a gente tem a simbologia do capacitor, ele rompe, ele cria um curto entre os dois pontos. Esse dielétrico, ao invés dele ficar totalmente isolado, muitas vezes ele cola as placas condutoras uma na outra. E para esse capacitor que está aplicado aqui direto entre fase e neutro, ele vai estar ali, ele vai sofrer essa descarga direto. Então, um capacitor de poliéster você colocou, ele colou as placas, ele simplesmente vai interligar o fase com o neutro e aí vai dar um curto no seu sistema, você vai ter um problema. Agora, no capacitor CY é pior. Lembra que eu disse que o aterramento normalmente é onde o usuário está manuseando o equipamento? Imagina que isso é uma carcaça metálica. Deu esse surto, esse capacitor CY aqui, ele rompeu ou de baixo, tanto faz. O que vai acontecer? Ele vai fazer uma interligação entre fase e terra ou entre a outra fase e o terra, e essa energia ela vai descer diretamente para cá e vai para o ponto de aterramento que você, usuário, está tendo contato. Então, assim, a pessoa provavelmente ela vai tomar choque e dependendo da intensidade desse surto, às vezes a rede está em surtos frequentes, isso pode até causar problemas maiores, como hospitalização, morte e outras coisas. Então, esses capacitores não podem ser capacitores comuns. Então, nunca na sua vida você vai trocar um capacitor CX ou CY por um capacitor comum de poliéster. Você não pode fazer isso. Além do que, ele tem várias proteções internas, porque pensa pelo seguinte, surto tem o tempo inteiro. Imagina que você colocou um capacitor comum, passa 2 dias, teve um surto, ele queimou. Aí não está tendo mais a filtragem de ruídos, e aí você vai ter problema, porque o seu circuito não vai funcionar adequadamente. Aí você trocou, vai passar um tempinho depois ele vai queimar de novo. E é exatamente por isso que esses capacitores eles são especiais, tá? Então são capacitores que não são igual
O funcionamento capacitivo é a mesma coisa, reatância capacitiva, capacitância, outras coisas. Mas o funcionamento, ele tem self-healing, por exemplo, ele consegue se autorregenerar. E a gente vai vendo isso ao longo aqui da aula, beleza? Então aqui é o seguinte, como que ele vai funcionar? Um dos ruídos, que é o ruído de modo diferencial, a gente já viu que ele entra num dos fios, né? E volta no outro, ou seja, ele faz esse loop aqui, ó. Ele faz esse caminho aqui até voltar para a saída, ou seja, o seu circuito é só um caminho para ele. Esse tipo de ruído de modo diferencial pode ser considerado, por exemplo, um surto da rede, que eu acabei de falar para vocês. Tá? Então, um surto pode ser considerado um ruído de modo diferencial. E tem uma série de outros ruídos também, que podem vir de interferências de motores que estão perto, interferências eletromagnéticas, um rádio que você está ligando perto, uma antena de rádio que pode ter perto aí do lugar onde você está usando esse circuito, e aí ele vai ter esse ruído de modo diferencial. Já o ruído de modo comum, ele vem por aqui e por aqui, pelo mesmo destino. E o objetivo dele, muitas vezes, pode ser chegar em um ponto comum do seu circuito, que pode ser, por exemplo, o ponto de aterramento. Então, considerando que ele vai estar em contato direto com a rede elétrica e ele precisa de ser um capacitor especial, você vai encontrar ele nesses formatos aqui. A gente tem aqui um capacitor do tipo X, que você pode estar vendo aqui, ó. Esse aqui é o nome dele, tá X2, a gente já vai ver o que significa. Então, esse aqui é um capacitor do tipo X e esse aqui é um capacitor do tipo Y. Você consegue ver isso nessa parte aqui. Tá vendo? Então, eles têm, por exemplo, tensões de isolação, eles têm proteções, órgãos certificadores. Se você for parar para ver, olha só isso aqui. Tá vendo esses códigozinhos aqui, ó? Isso aqui são tudo agências certificadoras que fizeram testes nesses capacitores, comprovando que de fato ele é um capacitor preparado para ele estar em contato direto com a rede elétrica. Então ele não é um capacitor qualquer. Aqui a gente vai ver as tensões que ele suporta, a gente vai ver a questão da capacitância dele aqui, que tem a leitura que eu já ensinei para vocês, e tem uma série de outras informações do fabricante. Aqui a gente tem o part number e por aí vai. Tá? Então são capacitores especiais. E esse outro aqui é a mesma coisa. Aqui, ó. Aqui nessa parte você vai ver todos os selos das agências que certificaram esse capacitor. Então, quanto mais agências fizeram certificação, fizeram testes nele, melhor. Porque se elas aprovarem, é porque o capacitor realmente cumpre o que promete, beleza? E qual que é a diferença dele, cara? Por que que ele consegue fazer esse self-healing? Por que que ele pode ter contato direto com a rede elétrica? É simples. Quando esses capacitores sofrem um pico de tensão e o dielétrico dele se rompe, ao invés dele interligar, né, dele fazer um curto entre um ponto do circuito e outro, ele isola aquele dielétrico. Então tem um material plástico ali que quando tem essas sobretensões, quando tem esses problemas que vai fazer com que ele opere inadequadamente, ele simplesmente rompe e nisso, né, a gente vai ter um processo de isolação e ele não vai permitir que isso aqui aconteça, tá? Nem aqui e nem aqui. Então, nos dois lados ele vai isolar, ele vai cumprir o papel dele e vai funcionar. Só que ele ainda tem uma coisinha um pouquinho diferente, cara, dos capacitores normais. Os capacitores comuns, né, quando ele queima, quando ele estoura, acontece um rompimento dielétrico, acontece isso que vocês estão vendo aí no vídeo. Tem um rompimento normal do dielétrico. Então, isso aí é como se fosse um capacitor eletrolítico em rompimento e você vê que acaba que muitas vezes ele pode causar um curto entre um terminal e outro, ou seja, entre uma placa dielétrica e outra. E diante disso, né, quando a gente está aqui, imagina que isso aqui é o dielétrico de um capacitor, beleza? Então essa parte central é a parte que vai isolar esse capacitor. Eu vou apagar aqui só porque eu vou precisar do espaço. Então aqui a gente tem o dielétrico, vou escrever pequenininho, que a gente tem uma placa condutora e aqui a gente tem a outra placa condutora. E o que que acontece? Imagina que tem um surto de tensão ou algo assim. Muitas vezes, esses dielétricos ele pode estar assim, aí teve um pico de tensão, você sabe que, obviamente, não vai ser acometido em toda a área do capacitor. Normalmente, o que queima, né, nos capacitores que você vê, é um pedacinho desse negócio que é o elo mais fraco da corrente, né? Então, aquele pontinho, ele vai simplesmente romper, vai ter a passagem de elétrons, lembra que tem os elétrons aqui, eles vão passar para o outro lado, e aí você perdeu o seu capacitor, não é isso? Quando isso acontece, o que que o capacitor faz? Ele simplesmente funde, tá? Então ele vai fundir isso aqui e ele vai isolar essa área. Então é como se ele fizesse uma queimadura ali, ó, e ele separasse isso aqui. É como se você pegasse essa parte quando eu tenho curto, essa parte que eu estou marcando aqui, ó, de amarelo, toda
ela fica isolada do restante do capacitor. Então, quando isso acontece, ele isola aquela parte por causa do material dele. Como é meio que um plástico, passou muita corrente nesse plástico. Vai sobreaquecer, esse plástico vai queimar e ele vai deixar de existir. Então, ele vai ter uma isolação. Então, esse trechinho aqui, ó, que está aqui em vermelho, que está aqui em amarelo, ele fica isolado do restante do capacitor. E como ele isolou, esse restante que vocês estão vendo aqui, ele volta a funcionar com uma capacitância um pouquinho menor, mas ele se regenera e ele continua fazendo o que ele foi projetado para fazer. Ok? Então, mas vai chegar em algum momento em que você não vai conseguir mais usar esse capacitor. E aí você vai ver que o seu circuito vai começar a apresentar um mau funcionamento e você vai ter que fazer a substituição dele. Beleza? Da mesma forma, vale para o capacitor Y. Então, isso aqui vale para o X, isso aqui também vale para o capacitor Y. Então, o dielétrico dele, quando rompe, ele dá uma queimadurazinha, ele isola aquela parte automaticamente, ele já é feito fisicamente para isso, não é nada inteligente, é só algo natural que acontece, então queimou, ele simplesmente isola aquilo. Tanto que dentro de muitos dele você vai encontrar como se os dielétricos interligassem via como se fosse uns quebrinha-cabeça, dessa forma aqui, ó, tá? Então tem uns quebra-cabeça dessa forma, aí esse quebra-cabeça é ligado aqui em outro, né? Como se fosse um formato de quebra-cabeça, ele vai ligando em outros assim, ó. Tá? E aí, quando queima, ele simplesmente isola isso aqui. Essa placa condutora já não tem mais aquela atratividade pela placa de baixo, e aí ela meio que fica inútil aqui no circuito, entendeu? Até que só que isso tem milhares de plaquinhas dessa. E aí, quando queima, pode queimar duas, três, várias de uma vez, ou queimar só uma, depende do pico que aconteceu. E quando isso aconteceu, esse capacitor ele vai regenerar o dielétrico dele, ele vai voltar a funcionar como ele estava funcionando antes, porém com características, né, de capacitância um pouquinho menor. Então ele vai perdendo as especificações, ok? Então tem que tomar cuidado com isso. Nos circuitos, né, a gente tem aqui, por exemplo, uma placa chaveada. Você vai encontrar, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um capacitor X, aqui a gente tem um capacitor X, aqui a gente tem dois capacitores do tipo Y. Como que eu sei? É só a gente aproximar a imagem, tá um pouco embaçado, mas tá aqui, ó, X2, e normalmente ele vai vir, aqui é o Y, tá vendo? Tá aqui, ó, CY. Normalmente ele vai vir o Y nesse azulzinho, o X nesse, né, capacitor quadrado aqui que você está vendo. O que que acontece? Pode ter capacitor Y nesse formato aqui também. Então, para você saber, você vai ter que ver no invólucro dele, beleza? Você vai ter que ver na serigrafia aqui. Aqui a gente tem outro exemplo. Aqui, ó, os capacitores Y. Aqui amarelinho a gente tem o capacitor X. Aqui a gente tem outro capacitor X. Então, se você já viu eles por aí na placa, agora você já sabe que são capacitores especiais para fazer supressão de ruído. Ele tem também algumas classes de tensões que ele pode trabalhar. Se a gente for olhar nesse aqui, por exemplo, ó, aqui está falando X2, tá vendo isso? Aqui está falando Y1. O que que isso significa? Aí você tem que olhar na tabela. O X1, por exemplo, ele pode ter picos de tensão maiores que 2.500 volts e menores ou iguais a 4.000 volts, ou seja, de 2.500 a 4.000 volts é um pico sim bem elevado. A gente tem aqui o X2, que ele aguenta picos menores que 2.500 volts. E tem a classe X3, que é a mais fraquinha dessas, que aguenta picos menores que 1.200 volts. O que você mais vai ver sendo utilizados por aí é justamente esse aqui, ó, que é o X2. Tá? Então é o que você mais vai ver por aí. E as do Y, você vai ver que eles são capacitores mais robustos em relação a picos, tá? Que ele vai conseguir suportar. Por que que eles são mais robustos? É simples, gente. Você não pode deixar nunca que isso aqui aconteça, ó, que a fase vai em contato com o ponto de aterramento. Beleza? Uma coisa que muda entre eles também é em relação à capacitância, tá? Mas a gente vai ver isso na aplicação deles em circuito, como que ele funciona. Então, as tensões de trabalho, né, que eles vão ter, no caso, do Y1 menor ou igual a 500 volts alternados, todos são volts alternados, tá? Y2 de 150 a 300, Y3 de 150 a 250 e o Y4 menores que 150 volts, beleza? Alguns capacitores desses você consegue usar no lugar do outro, mas normalmente você consegue usar o Y no lugar do X, mas não o contrário. Mas de qualquer forma, o ideal é você pegar daquele modelo e você não fugir daquilo, você usar ele certinho, comprar certinho, mas assim, em caso de emergência, você pode, né, aqui tem um Y, você pode colocar um Y no lugar do X, mas você não pode fazer o contrário, justamente por causa dessa tensão aqui que está na tabela, tá? Na tabela de isolação. Você vê que aqui ele é mais robusto, ele é mais parrudão. E você tem que tomar cuidado também nas tensões de trabalho que você vai ter aí.
beleza? E tem também os capacitores que são os dois. É o capacitor XY mesmo. Aqui a gente tem só o capacitor X, aqui a gente tem só o capacitor Y. Mas também tem capacitores, você vai encontrar ele normalmente quadrado, do jeito que esse aqui tá. E eles são capacitores XY, direto. Ele faz as duas funções tranquilamente. Só que aquele negócio, algo que é específico é melhor que algo que é genérico, né? Que serve para várias coisas. Então é igual um pato, entendeu? Pato, o animal, pato. Pato voa, pato nada e pato anda. Pato faz as três coisas, mas o pato voa, mas voa mal, anda, mas anda mal e nada mal. Então o pato não faz nada direito, basicamente isso. Os capacitores XY, que são as duas coisas ao mesmo tempo, não são tão bons quanto esses capacitores separados, ok? Então isso aí vai depender da sua aplicação, depender da sua disponibilidade, porque eletrônica não são flores. Eletrônica são sempre problemas, sempre é um componente que você não tem, sempre é um componente que queimou, que você vai demorar dias para chegar, não tem na sua cidade, você vai ter que comprar na internet, não tem placa que você arrancou, então normalmente eletrônica é assim. Por isso que você tem que fazer associação de capacitor, por isso que você tem que saber esse tipo de coisa, que você pode trocar um pelo outro, para você ter opções quando você ficar sem saída, beleza?